Bom dia! Que delícia acordar e saber que hoje é sábado, dia do nosso encontro semanal, onde eu posso dividir com você, que está aí do outro lado, um pouco do muito desse enorme universo da arquitetura e da decoração. E as novidades da Casa Cor São Paulo 2013 e Mostra Black continuam aqui no nosso programa. E você confere com exclusividade esses momentos inesquecíveis. Casa Master Especial Casa Cor São Paulo 2013. Oferecimento Bom Tempo. Grupo Espaço A. Oca Revestimentos. Todeskine. Trianon Iluminação. Confira agora a entrevista da arquiteta Marília Caetano em seu loft do hóspede. Minha proposta aqui na Casa Cor é num espaço reduzido de 40 metros, você ter o melhor morar bem possível. Isso significa administrar bem os espaços. Onde você precisa mais espaço? No living, para você receber, para poder ter um convívio social gostoso. Hoje em dia, com a tendência dos homes cada vez mais amplos, as pessoas gostam com a copa e juntar os amigos, assistir. Depois espaços mais compactos para banheiro e quarto. Então minha proposta foi organizar esses 3 ambientes de um jeito que ficasse na verdade 4 ambientes, tem a cozinha também, um espacinho gourmet, de um jeito que ficasse uma coisa dinâmica, de um casal jovem ou mesmo uma pessoa sozinha morar de um jeito gostoso. Eu gosto muito de cor, eu acho que a cor transmite uma personalidade, você imprime um estilo. Então quem gosta de uma cor, eu aconselho sempre a arriscar e colocar essa cor, se você se sente confortável para viver com isso. O que eu procurei fazer aqui, uma estrutura toda neutra, mantendo sempre a maior parte do mesmo material para dar uma unificação no espaço como um todo. Então eu usei um papel de parede da Wallpaper, que tem uma textura de um galuchá, seguindo essa linha que nós temos agora do print animal, então tudo com uma textura, com uma pegada. E depois no piso, um piso mais claro, para fazer uma contraposição com essa parede mais escura, um piso de cimento da Solarium, uma coisa mais clara para ficar uma coisa gostosa, não ficar muito escuro. Então o piso e o teto fazem o contraponto com a parede mais escura. O sofá nos tons neutros, o tapete com um desenho que é o que segura toda essa estrutura mais neutra, e depois os móveis com uma cor, que é a cor que o meu hóspede mais gosta, né? Um hóspede homenageado.
A iluminação é toda automatizada, então para isso a Fast Shop fez uma automação que você pode ter cenas de jantar a dois, cena de festa, cena de leitura, cena de descanso, cena de cinema. As coisas elas se acendem separado em cena e convivem bem, né, com o tipo do que o morador vai precisar. E a luminária de cobre, que foi um desenho especial para o projeto. Então 3 pontos de luz. Eu desenvolvi agora uma tendência, que é uma tendência mundial, as luminárias virem da parede. Então eu fiz essa coisinha mais rústica, mais artesanal, que é uma coisa que eu gosto bastante. Aqui nesse ambiente, inclusive, tem toda uma pontuação de decoração de peças étnicas. Então tem escultura africana, fotos, baú chinês, essas coisas mais étnicas que eu acho que também trazem bastante aconchego para o ambiente. E o meu toque artesanal, a luminária de cobre, que tem o ponto focado para o jantar, o ponto para a leitura e o ponto para uma obra de arte que foca na parede. O meu espaço, ele é estreito e comprido. Então, para eu amenizar isso para quem entrasse aqui, eu precisava de um espelhinho na lateral. Estou te contando esse segredinho, hein? Eu precisava de um espelho na lateral para você ter essa sensação de amplitude. Para você não falar, nossa, tá apertado, tal. Então, um espelho certo no lugar certo faz a felicidade do cliente. Então, o painel da cama foi um tecido que, assim, foi a primeira coisa que eu vi quando eu comecei a escolher o espaço, a mentalizar o que eu ia fazer. O tecido foi a minha paixão. Eu olhei aquele tecido, é um tecido da Wallpaper, um tecido francês, uma seda. Falei, esse tecido tem que estar comigo nessa casa cor. E foi a partir dele que eu defini o papel de parede, o piso, a cor do rodapé. Tudo foi a partir dele. Então ele foi o meu ponto de partida, que ele tinha as cores que eu queria colocar, os tons de verde, os tons de mostarda, os tons de laranja. Ele tem uma gama bastante grande de cores e aí eu posso pontuar com uma ou outra as coisas que eu continuo no ambiente. O banheiro está fazendo um super sucesso. É um lançamento da Mozart e é um porcelanato montado, como se fosse um quebra-cabeça, um porcelanato cortado a laser e você monta nas cores que você quer. Então, mantendo essa minha linha de pretos e marrons, eu montei, né, com os tons e está sendo um sucesso absoluto, porque ele em contraposição com os espelhos do banheiro, ele se projeta em tudo e dá uma sensação gostosa e ao mesmo tempo ele cria uma estampa no banheiro. E ele ficou muito bem com os lançamentos da Deca também, esse marrom fosco. E os metais, que é um outro banho da Deca, um lançamento, é o Gold, que ele tem uma flutuação de tons entre o dourado e o cobre, que é uma tendência mundial também. Então, a minha ideia é criar um espaço gourmet compacto, onde você tem uma geladeira compacta com cave junto. Tem o espaço do armário para você guardar as coisas, é uma coisa compacta. Tem um micro-ondas e uma pia, é a bancada gourmet do apartamento. E aí os móveis nesse tom petróleo, um tom esverdeado, com essa bancada que chama Quartzo Purple, uma pedra, que ela tem uma leve semelhança com madeira, mas ela é uma pedra. E fica um espaço para guardar os copos, os pratos, a área de cozinha do apartamento. Minha proposta é, como eu te falei, um apartamento pequeno, entre 40 a 60 metros, que você tem que criar espaços para guardar tudo que você tem. E para isso, assim, uma coisa harmônica, gostosa, e você acaba caindo nos planejados, que é onde você consegue maior otimização de espaço. Então, usar uma mesma linguagem para você poder depois colocar as obras, os quadros e ficar como o centro de interesse do apartamento. Bom, morar bem é cada vez mais uma tendência mundial. As pessoas procuram ter o maior conforto em casa. Olha que bacana, tudo muito bem pensado para o hóspede simplesmente se sentir em casa. Na Casa Cor, a sala de imprensa sempre é muito bem pensada. Veja o espaço que o arquiteto Júlio César Danté criou para os jornalistas serem também muito bem recepcionados. Quando me convidaram para fazer a Casa Cor e fazer a sala de imprensa, me pediram acessibilidade e praticidade, ou seja, um ambiente que funcionasse de verdade. Aí foi o que eu pensei.
mais funcional, menos conceito, né, para que as coisas fossem acessíveis. Aí foi quando eu optei por móveis funcionais, uma divisão de ambiente onde se possa ter um cadeirante. Se vocês tomarem cuidado, as mesas todas estão numa altura para acessibilidade a cadeirante. Ou seja, um conceito de morar bem da Casa Cor também é de trabalhar bem. Olha, como a imprensa, ora ela é quente, ora ela é fria, ora ela é neutra, eu quis deixar que isso acontecesse, que cada um fizesse a sua reportagem da maneira que achasse melhor, e por isso a individualidade, para que ninguém ficasse tomando conhecimento do que o outro escreve. Na Casa Cor, às vezes você vê muita luz, muito efeito de luz. Aí o jornalista, o fotógrafo vai lá, já volta, vem cansado, com as vistas cansadas. Foi por isso que eu optei por um ambiente mais suave, que descansasse. Tanto que o efeito de iluminação vem do piso, né? Vem do rodapé, para dar um efeito mais descansado. Essa tela colorida é do Rogério Perini, é um amigo meu de Curitiba. E eu gosto de cor, assim como eu gosto de rosas. Se você reparar, tem um monte de referências com rosas, com coroas, que é a nova tendência para agora, para 2014, né? E as Max Fotos, que estão adornando a sala de imprensa, que é da Margarete Abuzanra, né? Que ela é jornalista há 35 anos, trabalhou para a revista Caras e agora está numa carreira solo de fotos para decoração. Quem não é narciso, quem não gosta de um espelho? O espelho completa sempre, é sempre bonito, né? E como eu gosto de brincar com os meus amigos, belo que sou, a gente tem que ficar nos espelhos. Na realidade, foi uma grande sorte estar na entrada da Casa Cor esse ano, né? Ter sido convidado já foi uma grande sorte. E fazer a sala de imprensa logo de entrada, ou seja, a pessoa chega, um dos ambientes logo visto é o meu. Foi por isso que eu quis fazer uma coisa mais aconchegante, convidativa, toda aberta, nada de porta, para que fosse convidativa a qualquer um entrar e conhecer a sala de imprensa. As celebridades sempre inspiram os profissionais da Casa Cor. Este ano, os jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes tiveram uma suíte projetada pela arquiteta Simone Goucher. As cores neutras foram a base desse ambiente. Painel almofadado por trás da cama. Escritório integrado ao closet. Guarda-roupa com porta automatizada que se transforma em uma obra de arte. Sala de estar e TV aconchegante. E o detalhe para o papel de parede no teto fazem desse ambiente um lugar tranquilo e acolhedor. O ar clássico e a paleta de cores em tons claros trouxeram leveza e conforto ao espaço. Cada vez mais, o homem moderno procura espaços modernos, com um mix de estilos e liberdade na ambientação. Veja esse espaço criado pela arquiteta Ana Maria Vieira Santos. A vida moderna do homem foi a inspiração da arquiteta Ana Maria Vieira Santos para o espaço do homem moderno. Um mix de obras de arte, móveis atuais, e objetos antigos, trouxe para esse ambiente o ar de contemporaneidade que todo homem moderno gosta. Tá gostando? Então fique aí, que a gente volta já já com mais Casa Cor São Paulo 2013 para você.
Durante o mês de junho acontece em São Paulo as mostras Casa Cor e Black e nós vamos trazer muitas novidades que você vai poder assistir com exclusividade aqui no nosso programa Casa Master aos sábados, 9h30 da manhã, aqui na TV Arapuã. Você já sabe que o melhor sobre arquitetura, decoração e tudo mais que inspira você a deixar sua casa ainda mais bonita, você encontra aqui no nosso programa. E também o melhor da gastronomia para você receber seus convidados sempre com muito estilo. E nós adoramos receber você em nossa casa. Casa Master, sábado às 9h30, aqui na TV Arapuã. A arquiteta Letícia Ruivo criou um loft multifuncional e nos conta agora quais foram as ideias dessa arrojada proposta. Fica de olho. Eu acho que morar bem é você ter conforto, na verdade, assim, acho que um ambiente aconchegante e que te atenda nas suas necessidades. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a Casa Cor sugeriu um loft, a minha concepção de loft é tirar as paredes e tentar integrar ao máximo os ambientes e os usos desses ambientes, de uma forma harmônica. Eu acho que bacana manter o conforto sempre, a funcionalidade, a circulação. E aí a ideia do projeto foi criar uma grande sala e que essa sala pudesse receber os convidados, que ela fosse uma sala da família, que você pudesse ver televisão, ter a lareira, que eu acho que é uma coisa gostosa, São Paulo é meio frio. Então a ideia das texturas e dos tons foi tentar criar um ambiente aconchegante. Então acho que as paredes, criei esses biombos, que é uma coisa que eu trabalho muito nos projetos, uma iluminação pontuada, bem direta, que eu acho que é gostoso para o olhar e tudo mais, valorizar um pouco a iluminação. As texturas nos papéis, que eu acho que eles meio que abraçam assim e dão um pouco de textura para o ambiente. E aí depois a madeira traz um pouco dessa história do escritório, a gente tem uma mesa bacana com lustre, para uma área de trabalho, eventualmente numa festa você pode montar um bar, alguma coisa nesse sentido, e acho que a madeira acaba fechando um pouco essa história das texturas. A história da lareira, como eu tinha bastante espaço, porque eu acabei integrando as funções na sala, então ela é grande porque ela recebe um pouco de livro que tem a ver com um pouco do escritório e essa coisa e tal. Aí a lareira que traz aquela quentinho, ela é bonita, é uma peça visualmente muito elegante e também funciona para você pôr uns objetos da família, para dar o acabamento na televisão. Quando a gente faz um ambiente mais amplo, o tapete ele funciona na verdade para unir as peças, então ele acaba marcando um pouco mais a circulação, para você circular em volta do tapete, e aí ele acaba unindo todas essas peças soltas, né? Uma coisa que a gente estava conversando, a questão das mesas, então 2 mesas, por que 2 mesas e não uma mesa grande? Eu acho que a ideia de 2 mesas é para você poder tentar, como isso é uma amostra, você tenta projetar isso para sua casa. Então vamos dizer que você não tem espaço para 2. Então você usa uma e você já tem o formato menor e atende super bem. Não consigo ter 2 poltronas de cada lado, então por que não uma de cada lado? Né? Não consigo ter, de repente, o puff para passagem. Tudo bem, mas ele não faz tanta falta. Então, acho que a gente tem que tentar criar um ambiente bacana, mas que também, ao mesmo tempo, as pessoas consigam reproduzir isso nas suas casas. E aí o tamanho das casas variam muito. E acho que é uma forma de você conseguir visualizar melhor essa compatibilidade. Eu acho que o brilho do cristal, o lustre, as arandelas, eu acho que eles trazem um foco bacana para a decoração. Eles não são mais um ponto de iluminação, eles acabam sendo uma peça de design, como um quadro, funciona numa parede, uma fotografia. Eu acho que os lustres e as arandelas eles têm esse papel um pouco de compor a decoração. Então, tem alguns detalhes pontuais no projeto que foram importantes para a concepção dele. O lustre é uma dessas peças, né? Ele é um lustre fabricado pela Saint Louis, ele é único no Brasil, ele acabou de chegar. E ele está trazendo uma tendência nos lustres de cristal, que é trazer um pouco a cor de volta para o lustre. Uma coisa que se fazia há muito tempo atrás, né, muitos anos atrás, e agora a gente está trazendo um pouco mais essa possibilidade de cor. Então, uma coisa bacana. A mesa que está atrás, que está abaixo do lustre, é uma mesa de estilo, é uma mesa antiga, de antiquário. Então, é legal assim, misturar um pouco das peças
das linhas retas e dessas peças mais contemporâneas, com algumas coisas que remetam ao passado, que tem uma história bacana para contar também. Foi um prazer receber você, espero recebê-la sempre. Que charme, hein? Um ambiente contemporâneo e cheio de estilo. E o arquiteto Leo Shetman criou o Loft One, uma miscelânea de estilos clássicos e modernos. A cor cinza e móveis arrojados dão ao ambiente um toque todo especial. O Loft One, projetado por Leo Shetman, traz tons escuros com alguns toques de cores. O uso do cimentício foi o destaque do espaço. Detalhes em gesso no teto. O uso de pastilhas que valorizam o ambiente. Móveis de design. Revestimento em madeira que sobe para o teto. E a iluminação pontual dão muita personalidade ao espaço. O estilo industrial marcou presença na mostra deste ano, com os arquitetos Léo DiCaprio, Antônio Ferreira Júnior e Mário Celso Bernardes. Dá só uma olhada. O arquiteto Léo DiCaprio misturou o rústico com o moderno em seu living. Estante assimétrica. O detalhe do teto e a leveza do mobiliário deram personalidade ao ambiente. Já para o loft do publicitário, os arquitetos Antônio Ferreira Júnior e Mário Celso deram um ar industrial com os canos aparentes e o uso da cor cinza com tons de vermelho. Grid para iluminação. Portas de ferro pintadas e obras de arte deram ao espaço um ar todo especial. As arquitetas paraibanas Iana Jerônimo e Catiana Guimarães também visitaram a Casa Cor e nos contam sobre o que mais lhes chamou a atenção. Como sempre, ela dita tendências, né? E esse ano ela vem com força total, tá uma Casa Cor um pouco mais compacta, porém uma casa que ainda vem com inovações, né? E com coisas também ainda de continuidade, por exemplo, a laca, elementos brilhosos, espelhos. Isso a gente vê muito também. O trabalho no forro de gesso está muito liso, muito limpo, né? Realçando apenas realmente o design da luz, as luminárias, design de peças pontuais específicas. A iluminação tá fantástica, porque ela trabalha desde a limpeza das peças tradicionais, que são aquelas peças que você utiliza para uma iluminação geral, até a descrição e, por vezes, até o contrário, o oposto, né? A apresentação realmente fantástica das peças de decoração, que seriam os pendentes, os plafons, muitas peças de parede, que eu achei muito interessante isso, porque gera uma iluminação diferenciada. Os ladrilhos estão com toda a força, continuam, né? Agora com formatos mais retrô ainda, né? Linguagens com tons de azul bem interessantes, como realmente quando eles foram lançados. E peças de revestimento muito diferenciadas. As pedrinhas continuam, os mini seixos, a gente vê bem a presença deles ainda. Trabalhando também em conjunto com a questão da iluminação. E você verifica, tanto na linha mais campo, mais praia, uma tendência mais americanizada, vamos assim chamar. Essa tendência de objetos, de encanamentos, de conduítes, eletrodutos, coisas desse tipo expostos, né? Isso gera, né, uma linha meio que industrial, mas a linguagem não é bem isso. É como se fosse uma linguagem prática,
prática e fácil de você trocar, de você puxar um fio, de você fazer uma que a gente chamaria de gambiarra, mas sem aparentar, né, nesse sentido. Ou seja, você consegue mexer bem com essas coisas sem ter aquela reforma dentro de casa. O bacana da arquitetura é que, além dela inovar assim, com o aparecimento de peças e tudo mais, ela também tende a ser, em alguns aspectos, um pouco prática. Lógico que em outros não, né? Porque existe muita saliência, muita coisa que é tudo criado, gerando os relevos, mas nesse caso de instalações, realmente a tendência é a praticidade, para mostrar que a funcionalidade disso realmente está presente nas peças. O papel de parede está firme e forte, né? Quer imitando pedra como os mica, quer dando tendências de relevo, tons de relevo, de brilho, de opacidade, continuam com força total. E uma coisa que me chamou muito a atenção, achei muito bacana, que eu achei meio que uma inovação dessa Casa Cor também, foi o revestimento de portas com os papéis de parede. Então, tanto papéis de parede como couros e até umas leves pastilhas de perolado escuro, estão revestindo as portas. Isso ficou bem interessante. Existem algumas pinturas de parede também, que elas imitam uma textura de concreto. Isso também é fantástico, né? Ela dá aquele aspecto meio de casualidade, uma coisa bem interessante. E aí o papel de parede, ele vem também nesse aspecto de confundir. Você não sabe se é uma pedra, tem hora que você não sabe se é um tecido, se é uma cerâmica. Então ele vem para confundir mesmo e encantar, porque é a praticidade do uso do papel com a qualidade de diversos revestimentos. A gente sabe que toda mostra é como um desfile de modas. Existem coisas que a gente não usaria em casa, não são adaptáveis. Porém, o que é? Aquilo ali está ditando tendências, e aquelas tendências, o interessante disso é que você consiga capturar os focos disso e jogar e distribuir de uma forma, né, utilizável. Porém, esse ano também, e assim, já vem até alguns anos, né, seguindo isso, que existem muitos ambientes que você vê perfeitamente utilizáveis, perfeitamente adequáveis a qualquer tipo de vida. Esse ano está maravilhosa. Os ambientes estão bem estruturados, as cores, o mobiliário tem muita novidade, muita laca, continua ainda muita madeira, ambientes buscando a arquitetura sustentável. Em termos de iluminação, a iluminação esse ano está bem mais elaborada, com muitas novidades no mercado. Peças bem diferenciadas e assim tá um luxo mesmo. Os materiais, a cada ano tem surgido novos materiais, materiais assim de certa praticidade, bem coloridos, os mosaicos estão bem sendo usados, muito papel de parede, texturas assim, em papel, em revestimentos, é muito gostoso assim o toque. Tem muito material bonito, muita coisa diferente. Materiais que nós temos, que foi lançada na feira desse ano e que nós já temos acesso a esses materiais em João Pessoa, em Campina Grande. Então a gente tem uma gama muito grande de materiais para oferecer para o cliente e um ambiente bem diversificado. O que eu gostei, além da iluminação, que dá todo um toque, cria toda uma cena, né? Eu levaria assim as cores, gostei das tendências de cores, dando realce, junto com outros materiais, madeira, com lacas coloridas, muito azul, amarelo, verde, muito bonito. E no próximo bloco, belíssimos objetos que decoram ambientes na Mostra Black e um delicioso bate-papo com a querida arquiteta e empresária Beatriz Campelo, aqui do estúdio. Daqui a pouquinho, não sai daí.
Você já sabe que o melhor sobre arquitetura, decoração e tudo mais que inspira você a deixar sua casa ainda mais bonita, você encontra aqui no nosso programa. E também o melhor da gastronomia para você receber seus convidados sempre com muito estilo. E nós adoramos receber você em nossa casa. Casa Master, sábado às 9h30, aqui na TV Arapuã. Para ficar bem informada sobre todas as novidades da arquitetura, decoração, arte e, claro, gastronomia, então seu lugar é aqui, no nosso programa Casa Master, sábado às 9h30, na TV Arapuã. Na Mostra Black, os arquitetos Marcelo Brito e Pedro Potares garimparam objetos desde a década de 30 e montaram um ambiente com muita personalidade. Dá uma olhada. O conceito partiu da vista que esse ambiente tem da cidade de São Paulo, né? Que era um privilégio muito incomum em todas as mostras, afinal essa é a primeira mostra feita nas alturas, né? Então a gente partiu do princípio de não fechar as janelas, nem com persiana, nem com cortina, e criar uma moldura, forrando-as de veludo. Assim criava cenários, quadros, emoldurando a cidade. E a partir daí o revestimento por todo o ambiente também. Então aqui não há uso de pintura, o que facilita muito uma obra, né? Com menos trabalho, muito mais rápido, sem qualquer sujeira, muito prático. Como o Pedro falou, a nossa proposta realmente é mostrar para o cliente que nem sempre fazer uma obra é traumático. Hoje em dia, com tecnologia, a gente consegue transformar a casa numa tarde sem sujeira, sem inconveniente de muita gente trabalhando da sua casa. E você pode sair para um almoço, fazer umas comprinhas e voltar e a tua casa está completamente transformada. Mostrar que a casa tem que dar prazer, ela tem que ser um prazer fazer a casa e deixá-la bonita. Todo o mobiliário é do século XX, então desde os anos da década de 20 até a década de 80, e foram garimpados em 3 antiquários aqui de São Paulo. E fora isso tem também móveis criados por nós e um móvel que é mais atual, que é uma mesa italiana. A nossa proposta sempre para o cliente é ensiná-lo a se apaixonar pela casa e que a casa conte sua história. Então aqui todas as peças são únicas, não existem outra em nenhum lugar do mundo, elas são únicas e a gente quer mostrar que através do mobiliário do século XX você consegue ter uma casa moderna, porém não fria, porque o século XX engloba todo o modernismo do século XX, que vem desde os anos 20, como o Pedro falou, engloba o Art Deco, o Art Nouveau e são estilos muito aconchegantes. E a gente tem que entender que o moderno não necessariamente tem que ser um ambiente asséptico. A iluminação é fundamental, ela é a alma de uma casa, ela tem que ser dramática, ela tem que ser aconchegante, ela tem que valorizar os móveis e fazer com que você sinta a necessidade de ficar aconchegado nos cantinhos. Então ela é a parte principal de qualquer arquitetura e qualquer decoração, e aquilo é pontual, ela é muito indireta. A gente não crê em tendências, a gente não segue tendências. Se você voltar para o passado, antigamente não tinha... Antigamente, que eu digo agora, década de 80, não tinham lâmpadas, não tinham spots no teto. Tudo era indireto, tudo era abajures, porque é mais sofisticado, valoriza muito mais as peças. Quando a luz vem muito de cima, acaba não dando sombra. E a sombra é muito importante até para a própria luz. Todos vocês de João Pessoa, com muito carinho, estaremos aqui para recebê-los com muito carinho. Você viu que o papel de parede teve fundamental destaque nesse ambiente. E por falar em papel de parede, eu converso agora, aqui no estúdio, com a arquiteta e empresária Beatriz Campelo, proprietária da Oca Revestimentos, que é referência no mercado quando o assunto são eles, os revestimentos. Você que caminhou, andou, viajou aí o mundo inteiro, conhece bastante do que acontece lá fora. Enfim, são tendências, novidades, tudo que envolve o universo da arquitetura e decoração. Esteve recentemente agora também na Casa Cor, São Paulo, e na Mostra Black, né?
E como a gente exibiu no início do programa, né, a matéria do espaço da Marília Caetano, o revestimento, papel de parede também está em todas. Há muito tempo existe, mas algumas pessoas praticamente descobriram muito recentemente, né, Bia? São muitas novidades. O papel de parede em si, ele evoluiu muito, era um produto que era inacessível aqui em João Pessoa e também era um produto frágil, que as pessoas achavam descartáveis, até mesmo passa a imagem de papel. Então hoje, por ele estar vinílico, com aplicação de tecido, então hoje ele é um produto bem mais durável e acessível. Super fácil de transportar, não tem problema, você mora longe, você manda para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, são 2 rolinhos, ele vem geralmente de 5 a 7 metros e é muito fácil, pequeno, 50 a 70 centímetros. Bacana. É muito fácil o transporte e a aplicação. Legal. Bem, e nessas andanças pela Casa Cor e Mostra Black também, o que é que mais chamou a atenção por lá? Conta pra gente. Muito revestimento. Gente, o revestimento, ele faz o ambiente, ele transforma o ambiente. Então, lá a gente via muito cinza, muito preto, não sei se é por conta do livro, que foi um sucesso mundial, 50 tons de cinza. Mas muito cimento, muito papel de parede, muito tecido, muita cerâmica, madeira, cimentícios, pedras naturais, mas todos fazem composição com o ambiente e fazem do ambiente uma coisa extraordinária com o uso do revestimento. Bia, qual ambiente chamou mais atenção na Mostra Black e na Casa Cor São Paulo 2013, na sua opinião? Na Mostra Black foi o de David Bastos, que ele trabalhou a madeira num tom muito suave e foi uma coisa muito aconchegante o ambiente dele, a iluminação, as estantes, a mesa principal, o sofá, o conjunto de centro. Então foi um ambiente muito gostoso que você queria que fosse a sua casa. Aconchegante mesmo, né? E na Casa Cor eu achei uma coisa mais conceitual, que também daria perfeitamente para ser a sua casa, que é o de Migoto. Os tons de azul que ele usou, acho que encantou, foi o que eu mais vi nas redes sociais. Então, você sente que é um ambiente impactante, entendeu? E, assim, de uma forma geral, eu percebi muito o uso do revestimento nas paredes, tecido. Então, o ambiente inteiro era de tecido ou de papel de parede. Ele vinha no piso e subia na parede, ou vinha na parede e entrava no teto, sempre compondo como um todo, ele se completava. E não simplesmente era o piso de madeira. Não, o piso de madeira ele subia no teto. Bacana, legal. Foi muito legal o uso dos revestimentos. E o cliente agradece, né, por vocês terem ido até lá, porque agora está sabendo que a Oca Revestimento dispõe de tudo isso aqui. Tudo isso e mais um pouco. Mais um pouco ainda. Porque nós temos tudo, madeira natural, cimentício. Nós temos o ladrilho hidráulico, ele para piso, ele como azulejaria mesmo para as paredes. Pastilha de vidro, pastilha de inox, papéis de parede. São mais de 100 books que a gente tem na loja, então tem opções assim para todos os gostos, realmente. Maravilha. Várias faixas de preço. Temos os porcelanatos que estão vindo com agora a nova resolução, que é HD, que a gente chama, que eles conseguem reproduzir, é como uma impressão mesmo que eles fazem da pedra. Então a gente tem uma tridimensionalidade nas peças. Isso dá muito pano para mangas para os profissionais trabalharem, né? Nossa, a variedade é enorme. É enorme, uma lista e tanto. Que bom. E essa gama de variedades, todo mundo que viu, conheceu de perto lá na mostra, também na Casa Cor, já pode encontrar aqui em João Pessoa também. E por acaso seria na Oca Revestimento? Por um acaso, nós estamos sempre correndo atrás das novidades, dos lançamentos, tudo que tem de diferente para a gente oferecer ao nosso público aqui em João Pessoa, tanto o profissional como o cliente final. Então, eu tenho essa paixão por revestimento, que já vem de outras épocas, que é minha mãe, trabalha com isso há 15 anos. Querida Valdelice, beijo grande, Valdelice Campelo e a Nete também. Então, a gente sempre está assim, procurando, buscando, pesquisando para trazer o que tem de novidade e na feira também revestir. A gente foi esse ano e trouxemos mais opções, mas todas já estão chegando na loja e já estão todas disponíveis. Showroom lá, tá? Tudo pronto, tudo lindo. Bonito, maravilhoso, que legal.
Bia, qual a vantagem para o cliente, né? O pessoal que está em casa também é cliente, então qual a vantagem em adquirir materiais de boa qualidade para quem vai reformar ou mesmo construir? Acho que faz toda a diferença, porque na construção civil, se você não tem uma assistência por conta da loja ou até mesmo por conta do fabricante, muitas vezes o barato sai caro. Tem que comprar com uma certa antecedência para não haver obra atrasada, né? Se programar, né? Claro. E saber que tem essa margem de tempo aí. Mas a gente se preocupa muito, tem um setor hoje de assistência técnica que ele dá assessoria ao cliente, visita obras, para a gente tentar minimizar ao máximo se ocorrer algum problema, mas a gente trabalha com a intenção de não haver atrasos nem transtornos e materiais de altíssima qualidade para que não ocorra esses problemas no processo de fabricação. Ah, entendi. E quem está em casa e de repente não tem orientação de um profissional como arquiteto, um designer, mas tem muita vontade de conhecer como é que funciona, eu aplicar um revestimento no área externa, no área interna, tudo isso é bem diferente, né? Assim, pode estar aí colocando em qualquer lugar, Não. qualquer coisa. E né? a gente recebe muita gente também, de pessoas que vão em lojas que não são especializadas, se encantam com uma peça e chegam com a especificação técnica. Então, a gente tem, os nossos profissionais, consultores, são treinados e dão ao cliente todo o suporte que é necessário. Eles especificam juntamente com o cliente para que não haja esse tipo de erro. Porque um produto que é para uma área interna, quando posto numa área externa, numa fachada, que vai estar sujeito à chuva, a sol, às intempéries, então ele tende a não ter durabilidade. Então ele vai se desgastar, com um ano ele já vai estar sem brilho, sem cor, e isso é um problema, porque o produto não vai ter um fim que deveria, né? É isso aí. Bem, a gente sabe também que a Oca, né, como uma excelente empresa que é, ela preza bastante também pelo pós-venda, importantíssimo, né? Nos dias de hoje, então... Cada vez mais. E a gente também colocou um suporte diferenciado para o pós-venda, focado nisso, com um atendimento rápido e tentar dar a solução que seja melhor para o cliente. O cliente que compra hoje é bem atendido, amanhã ele volta, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo, Vai. porque a gente está focando nisso, né? Que hoje a mão de obra e o acompanhamento é muito importante. Não é só a venda, o pós-venda ele se faz necessário também. É verdade, eu amei o nosso bate-papo, nem acredito ainda que essa querida aqui, foi empresária, ótimo. Obrigada amiga. por tudo. Nós agradecemos. O Casa Master, todo mundo que faz aqui, Casa Master deseja todo sucesso, né? Para um grupo de lojas inteiro que vocês têm aí administrado muito bem, por sinal, e que traz mais qualidade para os serviços nessa área de arquitetura e design para João Pessoa. Obrigada, amor. E no próximo bloco, você fica na gastronômica companhia do chefe Fábio Cunha. Hoje tem uma deliciosa receita em homenagem às festas juninas. Você não pode perder, já já. Olá, minha amiga. Tá com seu caderninho do Casa Master Gourmet na mão? Então anote aí as melhores dicas para a sua casa e, claro, as melhores receitas do chefe Fábio Cunha você só encontra aqui no Casa Master, sábado, às 9h30 da manhã, na TV Arapuã. Você já sabe que o melhor sobre arquitetura, decoração e tudo mais que inspira você a deixar sua casa ainda mais bonita, você encontra aqui no nosso programa. E também o melhor da gastronomia para você receber seus convidados sempre com muito estilo. E nós adoramos receber você em nossa casa. Casa Master, sábado às 9h30, aqui na TV Arapuã. Casa Master Gourmet. Olá, Dani Lins, bom dia! Bom dia, Fabinho! Olá, meus queridos, bom dia! Tá começando mais um Casa Master Gourmet. E cadê aquele sorriso, cadê aquela animação? Porque hoje é véspera de São João, é isso aí, uma das festas mais populares, de grande manifestação de religiosidade e de cultura em todo o Brasil e aqui no Nordeste, meus queridos. A festa é boa, a farra é grande. Quando se fala em São João, a gente já pensa logo naquelas deliciosas
guloseimas, aqueles quitutes juninos, não é? Aqueles produtos derivados do milho que a gente tanto conhece. É bolo de milho, é canjica, é pamonha, dentre outras delícias que a gente pode estar aí fazendo do derivado desse, que é o cereal mais consumido aqui no Brasil, que é o milho, claro, depois do trigo. E eu, lógico, não podia deixar de lado o gosto, o sabor da pamonha. E quem que não gosta daquela pamonha docinha para comer no café da manhã, para comer no lanche da tarde? E você já pensou numa releitura para pamonha? Eu aqui peguei a matéria-prima, que é o gosto popular de todo paraibano, a deliciosa pamonha, e quis dar uma nova roupagem para ela. Que tal você comer uma pamonha com a textura, a consistência do pudim e uma calda deliciosa de goiabada? Ficou curioso? Então a nossa receitinha de hoje é um pudim de pamonha, uma calda de goiabada. E eu sei que você já está com o teu caderninho do Casa Massa de Gourmet na mão, já aí se preparando, véspera de São João. Eu também vou dar dicas aí de como você montar uma mesa bem bonita e bem apetitosa, decorada aí para o seu São João, para o seu arraial, né? Então vamos lá, anotar todos os ingredientes para você fazer esse pudim de pamonha. Você vai precisar de uma pamonha, 3 ovos, uma lata de leite condensado, a mesma quantia de leite, açúcar, goiabada, um pouquinho de água para fazer a calda de açúcar e creme de leite para a gente fazer a calda de goiabada. E aí? Já anotou todos os ingredientes? Você sabe que lá no nosso site depois você tem tudinho. Agora, meus queridos, vamos ali pro cantinho que eu mais gosto, que é na beira do fogão. Dá início à nossa receita? Vamos lá. E agora eu já tô aqui do ladinho do meu fogão, naquele clima gostoso de São João. Então bora colocar a mão na massa. Vamos começar pela nossa calda, ligando o fogo aqui. E a gente começa primeiro pela calda. Vamos fazer uma calda bem rala, naquele pontozinho de mel. Começando, ó, pelo açúcar. E uma dica bem interessante, porque o pessoal geralmente faz aquela calda escura e você pode escolher. Como eu quero um pudim bem amarelinho, que é o nosso pudim de pamonha, eu quero uma calda mais rala, uma calda clarinha. Então eu vou adicionar o quê? Um pouquinho d'água, porque aí eu vou ter a nossa calda como se fosse um mel, né? Uma calda ponto de mel, olha só, um ponto de fio fino, uma calda rala. Então, ó, coloquei o açúcar, coloquei um pouquinho d'água e vou deixar ela chegar aí na textura e na coloração que eu quero. Então, fogo baixo para não queimar o nosso açúcar. Enquanto eu vou fazendo aqui a nossa calda de açúcar, vou ligar aqui o fogo e também vou começar a fazer a nossa calda de goiabada, o nosso creme de goiabada, que vai cobrir aí o nosso pudim de pamonha. Olha só, aqui eu tenho uma goiabada em pedaço. O que eu vou fazer? Com a mão mesmo eu vou tirar aqui esse pedaço e vou derreter ela, fogo baixo, devagarzinho. A gente coloca, se você quiser colocar um pouquinho de água, também fica à vontade. E quando a gente derreter a nossa goiabada aqui, a gente vai adicionar o creme de leite para quebrar um pouco aquele doce, deixar a nossa calda de goiabada daquele jeitinho para a gente jogar sobre o pudim. E o São João aqui, que é uma das nossas festas mais tradicionais aqui do Nordeste. Todo mundo espera, chega junho, é um mês de festa, temos aí a cidade de Campina Grande, que é o maior São João do mundo. Então você imagina só, meus queridos, não é à toa não que a Paraíba tem essa tradição, não só aqui, como em todo o Brasil. Claro que cada estado, cada região tem a sua característica, devido à colonização, devido à geografia. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, nós temos aí os produtos à base do milho, como é no caso lá do Rio Grande do Sul, no sul do país, que tem o pinhão. E nessa época do ano, festa junina, o pinhão é muito consumido com mel, assado na brasa, né? Então você vê aí, aqui no Nordeste, nós não temos o pinhão, mas nós temos aí o milho, nós temos a cana-de-açúcar e seus derivados, todas as delícias que compõem a nossa maravilhosa gastronomia brasileira. Você tá vendo? São aí detalhezinhos, peculiaridades que compõem a nossa cultura gastronômica. Olha só, a nossa goiabada vai derretendo, você vai vendo que já vai formando uma calda. Enquanto isso, ó, o nosso pudim aqui
a nossa calda de pudim já começa a chegar no ponto que a gente quer. Olha só. Por que eu quero ela clarinha? Porque eu vou servir com essa calda de goiabada. Então, se eu tiver uma coloração escura, eu vou cobrir aquele amarelado, né? Aquele amarelo bem clarinho da minha pamonha. E aí eu não vou ter a questão das cores, certo? Eu quero uma cor amarelinha clarinha e uma outra vermelha para dar aquele contraste e chegar no prato que a gente quer da nossa receita de hoje. Agora eu já vou desligar aqui, ó, a nossa calda. Você pode ver que, ó, ela já está numa textura bem bacana. Os cristais de açúcar já derreteram e vai impedir o quê? Vai impedir que cristalize o pudim e depois fique com aqueles torrõezinhos de açúcar, né? Olha só. Aqui, ó, a nossa goiabada já está derretendo bastante. Eu vou quebrar ela em pedaços assim para derreter mais rápido. Inclusive aqui, substituindo a goiabada, você pode usar a própria geleia de goiaba. Levá-la também ao fogo, misturar com o creme de leite para dar aquele quebra, né? Aquela questão do doce, do açúcar, porque senão fica muito enjoativo. Já estamos comendo um pudim e ainda com uma calda de goiabada vai sobressair sobre o nosso pudim. Então, sempre acrescido de um pouquinho de creme de leite. Já derreteu, eu vou acrescentar o creme de leite. Sempre em fogo baixo para a gente não talhar o nosso creme de leite. Olha só que calda bonita vai ficar isso aqui sobre o pudim. Meus queridos, fica delicioso, delicioso. Olha só, meus queridos, a nossa calda também aqui, ó, já chegou no ponto. A nossa calda de goiabada, você vê, ó, olha a textura dela. É uma calda que vai cair sobre o pudim. Olha que delícia que vai ficar na hora que a gente for servir. Pronto, a nossa calda já está pronta. Agora vamos partir para o nosso pudim, que também é bem fácil, super prático. Começando, ó, pelo creme de leite, tudo batido no liquidificador, como se fosse fazer aquele pudim de leite moça, não é mesmo? Vou pegar aqui um pão duro para ajudar, auxiliar aqui a esse creme de leite, a esse leite condensado sair mais rápido. É aquele pudinzinho de leite, somente acrescido da pamonha. Você vai ter aí uma pamonha numa outra textura, bem interessante, para você chamar os amigos, reunir a família, vai fazer o São João, que é uma festa super típica e que todo mundo gosta de acender uma fogueira, comemorar, não é mesmo? Ó, agora acrescentei os ovos e a pamonha, que é aqui a nossa estrela da receita, né? Vou pegar com a mão, fica bem mais fácil. Coloquei a pamonha e a mesma quantidade de leite. Uma quantidade de leite condensado, a mesma quantidade de leite. Coloquei tudo no liquidificador, aquela receitinha bem fácil que você mesmo pode preparar aí na sua casa com um dia de antecedência, lógico, para gelar e no outro dia teu pudim tá uma delícia. Depois de levar todos os ingredientes no liquidificador, bater por aproximadamente 8 minutos, porque emulsifica bem e perde um pouco daquele cheiro do ovo, né? Porque tem pudim que às vezes as pessoas vão fazer e fica aquele odor muito forte do ovo. Então, bata bastante e depois, olha só. Vamos levar aqui na nossa forma para pudim, já com a nossa calda de açúcar, e vamos cobrir com papel alumínio. Vou assar, meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. A gente vai assar por aproximadamente 1 hora. Vai retirar o papel alumínio, fincar, ver ali se está bem assadinho. Se o garfo sair limpinho, está assado, já pode desenformar depois de gelado. Mas enquanto isso, a gente vai para um rápido comercial e já volta com a apresentação do prato. Você já sabe que o melhor sobre arquitetura, decoração e tudo mais que inspira você a deixar sua casa ainda mais bonita, você encontra aqui no nosso programa. E também o melhor da gastronomia para você receber seus convidados sempre com muito estilo. E nós adoramos receber você em nossa casa. Casa Master, sábado às 9h30, aqui na TV Arapuã.
Durante o mês de junho acontece em São Paulo as mostras Casa Cor e Black. E nós vamos trazer muitas novidades que você vai poder assistir com exclusividade aqui no nosso programa. Casa Master aos sábados, 9h30 da manhã, aqui na TV Arapuã. Estamos de volta no nosso Casa Master Gourmet hoje, véspera de São João, e eu, claro, com um pudim delicioso de pamonha e uma calda de goiabada, desconstruindo aí as características da pamonha que você está acostumado a comer, ela ali embaladinha, mas agora você vai comer ela no formato de um pudim, que você aprendeu no primeiro bloco aqui do Casa Master Gourmet. E você lembrou que eu levei ele para assar em banho-maria, não foi não? Só que, claro, eu já tinha um geladinho que eu preparei com antecedência. A nossa equipe é grande, tá todo mundo querendo levar o pudim de pamonha para casa. Então eu tinha um pudim na geladeira, já desenformei e olha só que maravilha. As cores, a textura. E você viu que é super simples de fazer. É a receita lá do tradicional já pudinzinho de leite condensado, que eu acrescentei uma pamonha, que você compra aí no supermercado, não é mesmo? Compra na padaria e olha só, você servir para tua família. E você pode também servir nas porções individuais que eu falei, no formato de finger food, fica muito mais fácil, cada um chega, se serve, leva para casa, dá pro amiguinho, pra vizinha, para todo mundo. E o nosso pudinzinho já tá pronto, mas antes eu vou finalizar ele. Olha aqui, que maravilha, a nossa calda de goiaba. O aroma tá incrível. E agora eu vou lambuzar o nosso pudim, derramando essa calda por cima. E aí aqui não precisa ficar bonitinho, porque a simetria também é bonita. A imperfeição muitas vezes também fica bacana. Então a gente vai colocando aqui por cima e olha só, vai deixando ele derramar, né? E aí, esse aqui é aquele toque, sabe? Aquele ditado bem conhecido, azeitoninha da empada? Pois é, em algumas regiões do Brasil, em alguns lugares, é servido aí a pamonha com a goiabada. Então, o nosso pudim de pamonha, essa calda de goiabada aqui, vai harmonizar muito bem. E claro que eu coloquei também um creme de leite para quebrar um pouco do doce e não ficar aquela sobremesa enjoativa. Cobriu o nosso pudim. Olha só que maravilha. Vocês lembram da calda rala que eu falei? Olha só, se fosse uma calda escura, o nosso pudim estaria muito escuro e não teria, claro, essa beleza das cores do amarelo com o vermelho, as cores do São João. E claro, se você chegou agora, como diz a linda Dani Lin, se você saiu na sexta-feira e dormiu até mais tarde no sábado, ou o pessoal que está trabalhando, perdeu os detalhezinhos da receita, não tem problema. Entra lá no nosso site casamaster.tv, vai lá no link gourmet, tem vídeos, tem receitas, tem fotografia de making off, tem tudo. E claro, você acompanha não só essa receita aqui, mas como todas as receitas do Casa Master Gourmet e fica por dentro aí de todo o universo da arquitetura, decoração, paisagismo, artes paraibanas. E você também confere a Casa Cor e a Mostra Black São Paulo. É o Casa Master aí sempre com exclusividade, fazendo a cobertura dos maiores eventos da arquitetura. E a gente chega no final de mais um programa, mas a festividade junina continua. Semana que vem, hoje foi São João, semana que vem é São Pedro, é tanto santo. E a gente tem um encontro marcado com mais quitutes e mais delícias. Beijo com sabores de afeto e até o próximo programa. Mais um programa chega ao fim. Para você que só acordou agora, não tem problema. Acesse o nosso site rapidinho daqui a pouco, casamaster.tv. E assista o nosso programa na íntegra, é isso mesmo, sem perder nenhum detalhe. E ainda aproveita para acessar o perfil do Casa Master nas mídias sociais, Twitter, Instagram. E se você gosta das nossas dicas e matérias, curte então nossa página no Facebook, que por sinal está cheia de novidades. Aguardo você no nosso próximo encontro, sábado que vem, às 9h30 da manhã, aqui na TV Arapuã. Deus abençoe a todos, um ótimo sabadão e até lá. Beijo!